Oiê, seja bem-vindo à Jornada Criativa, um evento 100% online e gratuito, cheio de aulas sobre desenho e criatividade. Eu sou a Mari Canin, ilustradora e quadrinista com mais de 10 anos de experiência no mercado. Eu sou autora de diversos quadrinhos e publicações, que inclusive já foram premiadas na área, e eu trabalho comercialmente como ilustradora também há mais de 10 anos. Eu também produzo conteúdo para as minhas redes sociais. Aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar muito conteúdo, muitos vídeos sobre desenho, pintura, criatividade e também muitas dicas sobre carreira. Eu já contei como eu comecei a trabalhar com ilustração e dou muitas dicas para quem quer se profissionalizar e entrar nessa área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui agora e já deixa o seu like aqui nessa aula para eu saber que vocês gostam do meu conteúdo e das minhas aulas. E não esquece também de acionar as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu prometo para vocês que vai ser bem rápido, então aproveita aí essa parte inicial da aula, essa introdução, para já ir pegando seus materiais e ir se preparando para a aula de hoje. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que durante o mês de novembro inteiro, todos os meus cursos online vão estar com desconto de Black Friday. Esses são os maiores descontos que tem no ano, então se você tem interesse nos meus cursos, se você assistir às aulas da Jornada Criativa e se interessar pelo meu método e quiser ali se aperfeiçoar nas suas habilidades, eu te convido a conhecer os meus cursos online e aproveitem esses descontos, porque é sério, gente, vocês sabem que eles só vão voltar de novo no ano que vem, na próxima Black Friday, e não é garantia que eu vou conseguir manter os mesmos valores de descontos no próximo ano. E além dos meus cursos dinâmicos, né, que alguns de vocês já devem conhecer, que é o curso Desenho Dinâmico, Quadrinho Dinâmico e Aquarela Dinâmica, essa semana eu vou estar lançando uma novidade, que é um curso novo, o meu primeiro curso profissionalizante, assim digamos, que é o curso de capa de livro ilustrada. Se você já sonhou em trabalhar com a sua arte, ou se você é apaixonado por livros e capas ilustradas, assim como eu, tenho certeza que você vai gostar muito dessa novidade. Aqui na Jornada Criativa a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre capa de livro, então eu vou mostrar o meu processo criativo para vocês. E vou dar muitas dicas para quem tem interesse nessa área e quer se profissionalizar. E fiquem ligados porque esse lançamento tem muita coisa legal mesmo que eu tô preparando para vocês. Então eu vou dar mais informações e vou falar um pouco mais, né, sobre os meus cursos e também sobre esse lançamento mais para frente aqui na aula. Eu aproveito para te convidar a acompanhar essa aula e fazer as atividades propostas e postar nas redes sociais usando as hashtags Jornada Criativa e Desafio da Mari. Assim, a gente consegue acompanhar toda a produção de vocês durante a Jornada Criativa. Eu vou falar para vocês que essa é uma das partes mais divertidas desses meus eventos gratuitos que eu ofereço aqui para vocês. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar de copiar e começar a criar. Essa é uma dificuldade bastante comum, principalmente se você é iniciante ou se você se acha uma pessoa pouco criativa, que não tem muita criatividade e fica esperando uma inspiração para poder desenhar, mas essa inspiração nunca vem. Pois então, eu quero desmistificar, né, toda essa questão de que a gente precisa de uma inspiração divina para poder ser criativo ou para poder criar uma coisa do zero. Eu vou mostrar algumas técnicas para vocês que vocês podem utilizar sempre que vocês tiverem vontade de criar uma coisa diferente, mas não sabem por onde começar. A gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses tópicos e depois eu vou passar uma proposta prática para a gente desenhar juntos também. E agora, chega de conversa e bora para a aula. Bom, gente, antes de mais nada, é importante falar sobre como a cópia, né, é um processo natural de aprendizado do ser humano, né? Então, a criança, quando tá lá aprendendo a andar, a falar, amarrar o cadarço, ele tá copiando ali, né, as ações de outras pessoas, pessoas mais velhas ao redor dela, né? Então, o nosso processo de aprendizado, ele é muito ligado a estar copiando, né, a mimese. Então, quando a gente vai, por exemplo, aprender a tocar um instrumento, por exemplo, a gente assiste uma pessoa, né, ela vai fazer uma demonstração ali, e a gente vai aprendendo e vai repetindo, né, esse processo várias vezes até a gente realmente
começar ali a pegar o jeito, né? E a desenvolver essa habilidade. Então, quando a gente está começando a aprender uma habilidade nova, principalmente, né, é muito normal o processo de cópia. Então, não se sinta culpado, principalmente se você for iniciante, por você precisar, né, fazer a cópia para aprender a desenhar, fazer uma ilustração ou uma pintura, porque esse é um processo completamente normal. É claro que em determinado momento, né, do desenvolvimento dessa habilidade, a gente vai começar a tentar se desvincular da cópia para criar coisas novas, né? Então essa aula é justamente para mostrar para vocês como a gente pode, né, sair da cópia para a criação propriamente dita. Outro tópico que é muito pertinente, né, sobre a diferença da criatividade na infância para a criatividade na vida adulta, né? Porque muita gente acredita que a gente só é criativo de verdade na infância, porque às vezes a gente pega desenhos que nós mesmos fizemos ou de outras crianças ao nosso redor e fica muito assim impressionado com a capacidade criativa dessa criança, né? Fica se perguntando de onde que ela tirou essa ideia, é tão diferente de tudo, sabe? E realmente na infância é onde a gente é mais estimulado, tanto na nossa família, dentro de casa, quanto na escola, a ser criativo, né? Então é onde as pessoas elas ainda estimulam a gente a criar coisas da nossa cabeça, assim, digamos, né? Então, esse estímulo é extremamente importante para a criatividade. E conforme a gente vai crescendo, né, se tornando adulto, essa criatividade, ela não é mais estimulada, ela é substituída por outras habilidades que vão ser ali, teoricamente, mais importantes para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência no nossa sociedade hoje, né? Então, a gente acaba focando nos estudos, no trabalho. Muitas vezes o trabalho ele não envolve tanta criatividade artística, por exemplo, né? E aí eu vou explicar para vocês como, na verdade, a gente consegue ser criativo assim mesmo quando a nossa rotina, o nosso trabalho parece não ter nada a ver com criatividade, porque a criatividade a gente associa ela a arte, né, processo artístico, né, então um desenho, uma pintura, um artesanato, música, enfim, né, todas essas produções artísticas, mas a gente também consegue ser criativo em outras áreas da nossa vida, que não só no processo artístico, tá? Então, a criatividade na vida adulta, ela acaba funcionando, né, de uma outra forma. Então, às vezes a gente precisa ser criativo, por exemplo, dentro do trabalho, para, por exemplo, gerenciar pessoas ou para resolver problemas. Então, a gente usa, sim, a criatividade, mas para outros fins, né? E a gente não enxerga essa nossa capacidade de, por exemplo, resolver problemas de uma forma que ninguém estava esperando. A gente está usando a criatividade nesse sentido também, né? Então, muitas vezes a gente acha que não é criativo, mas a gente está exercitando a nossa criatividade em outras áreas que a gente não associa à criatividade. E tem também um outro fator muito determinante, assim, né, nessa questão da criatividade na vida adulta, é como a gente deixa de ser estimulado a ser criativo na arte, né, desenvolver as outras habilidades, a gente para de desenhar. Muitas vezes acontece, né, de vir seguidores, poxa, eu desenhava tanto quando eu tava na escola, na minha infância, adolescência, mas agora eu não consigo desenhar mais nada, eu só consigo fazer um boneco de palito ou alguma coisa assim, né. Mas é justamente porque o desenho, né, assim como qualquer outra habilidade artística, né, é isso, é uma habilidade. Então, se você passa muito tempo sem executar uma tarefa, às vezes pode ser difícil de você retomar ela, né? Mas não quer dizer que você não consiga alcançar novamente as habilidades que você tinha antes. Talvez demore um pouco mais, porque o adulto, ele aprende, ele absorve informação de uma maneira muito diferente do que uma criança. A criança tende a aprender muito mais rápido. Mas não quer dizer que você não consiga retomar, né, esse hábito, essas atividades e você volte a desenvolver as suas habilidades artísticas e criativas, tá?
E se eu falar para você que a criatividade, ela tem método e ela pode ser estimulada. Então, como eu falei para vocês, na infância a gente é muito estimulado a ser criativo e a desenvolver ali, né, a nossa criatividade, desenho, enfim, toda essa parte artística, né? E aí na vida adulta não existe mais esse estímulo, mas se a gente criar ele, a gente consegue ser mais criativo e a gente consegue desenvolver qualquer habilidade que a gente quiser. E para a gente alcançar a criatividade, existe um método, existem métodos para a gente ser mais criativo. E a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, né? Eu acho que esse é um ponto mais importante, porque vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu sou uma ilustradora profissional, eu trabalho comercialmente com ilustração há mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, é óbvio que existiram muitos dias, e eu vou te dizer que a maioria dos dias, em que eu não tinha inspiração nenhuma para produzir. Mas acontece que a gente tem demandas, a gente tem prazos e a gente precisa cumprir esses prazos, independente se a gente tem inspiração ou não para fazer aquele trabalho. Então não tem como a gente depender de vir assim uma ideia do nada na nossa cabeça, uma inspiração divina que, sabe, vai dar aquele estalo e a gente vai do nada conseguir resolver e executar esse trabalho. Então, é muito comum, assim, para pessoas que trabalham, né, na área criativa, desenvolver esses métodos que vão ajudar a gente a executar um trabalho sem ficar dependendo dessas ideias que vêm do nada. Então, é basicamente isso, as ideias elas não vêm do nada, né? A gente aprende ali com método e técnica a produzir e a criar sem ter uma inspiração. Outra questão que eu recebo muito, assim, né, dos meus seguidores e dos meus alunos, que é essa dificuldade, né? Eu só consigo desenhar se tiver referência. Se for para criar alguma coisa da minha cabeça, eu não consigo. Então, voltando lá à questão que a gente estava falando, né, sobre essa questão da gente aprender, né, como nosso processo de aprendizado é através da cópia, então é normal a gente sentir essa dificuldade de desvincular e de se tornar menos dependente de uma referência para poder criar, né? E, na verdade, assim, o que eu vou falar pra vocês, por mais que você, por exemplo, eu não aguento mais, eu não quero mais usar fotos ou imagens de referência para desenhar, eu quero simplesmente criar sem ter nada, nenhuma imagem de referência específica. Mas se você for parar para pensar, mesmo quando a gente está desenhando sem nenhuma referência, a gente ainda tem as referências visuais que a gente tem guardado na nossa memória. Então, tudo que a gente já viu, já viveu na nossa vida, acaba ficando guardado, né? A gente tem ali um arquivo mental, né, de referências visuais, de coisas que a gente já viveu, que a gente já viu, e a gente vai acessar justamente essas memórias para conseguir criar. Então, assim, não existe criar sem ter nenhuma referência, porque justamente a criação ela é muito pessoal também, ela vai ser baseada no que cada um tem de referência de filmes que já viu, de séries que já assistiu, livros que já leu, de viagens que já fez, museus que visitou. Então tudo que a gente já viu e já experienciou, não só através da visão, mas de outros sentidos também, tudo isso vai ajudar a gente a criar. E como a gente utiliza todas essas referências que a gente tem, visuais, referências mentais que a gente tem, como a gente vai usar elas que vai fazer a diferença e que vai tornar aquela obra, determinada obra, única. Não é se você está usando a mesma referência de que vários outros artistas, mas não como você utiliza essa referência ao seu favor. Então, assim, aqui é mostrar para vocês que tudo bem você utilizar referências, contanto que você saiba utilizar elas a seu favor e utilize elas para criar coisas completamente novas. Você não vai utilizar só uma referência e a pessoa vai bater o olho e ela sabe da onde que veio, sabe qual é aquela referência. Não, a gente vai utilizar várias e vai pegar um pouquinho de informação de cada uma delas
e para transformar em algo novo, completamente diferente. Então essa é a lógica por trás do processo criativo. E uma dica que eu dou para quem está sentindo dificuldade ali de ser mais criativo, que se sente muito dependente de uso de referência, não consegue meio que se desvincular disso, uma dica que eu dou é vocês trabalharem dentro de temas ou projetos. Então, muitas vezes acontece de ter, por exemplo, como o Inktober, né, que é tipo um desafio que tem todo ano lá durante o mês de outubro e que meio que vai forçar você a criar alguma coisa, porque você já tem um tema ali para trabalhar, né? Eu tenho os temas diários. E dentro de projetos é mais ou menos a mesma lógica. Eu gosto de trabalhar em projetos de ilustração porque eu já tenho ali uma série de temas que eu vou trabalhar e aí eu só preciso mesmo trabalhar meu processo criativo dentro dessa temática. Então eu já trabalhei no projeto dos signos, em que eu fiz, né, a minha leitura dos signos do zodíaco, e eu também já fiz um tarô ilustrado, que tendo a simbologia das cartas, eu conseguia trabalhar também a minha criatividade para trazer uma visão particular, única das cartas de tarô, né? Então trabalhar nesses projetos é bom, porque a gente tira uma dificuldade da frente, que é a gente sentar na frente do papel da folha em branco e pensar o que eu vou desenhar aqui agora. Então, tendo uma lista ali dentro de um projeto, eu já sei qual que vai ser o próximo trabalho que eu tenho que desenvolver e aí eu já começo a colocar a mão na massa. Então, você ter às vezes uma lista de temas para você trabalhar, participar de um desafio, se propor um projeto de ilustração com um tema específico que você já tem ali, né, uma lista de temas a serem trabalhados. Bom, outra coisa que ajuda muito assim no processo criativo é meio que você entrar na vibe criativa, pelo menos funciona muito comigo, é você ter, por exemplo, uma pasta de inspirações. Eu, por exemplo, utilizo o Pinterest para organizar todas as minhas referências e imagens de inspiração. Eu também acompanho vários artistas nas redes sociais. E aí, sempre que eu quiser alguma inspiração, ou específica, ou simplesmente quiser entrar numa vibe, num humor específico, eu pesquiso referências visuais e criativas. Eu fico lá mexendo nas pastas, eu fico organizando, procurando referências e tal. E aí, às vezes, acontece de eu ver alguma coisa que me chama muita atenção e eu acabo sendo impactada e inspirada por aquela imagem. Então, muitas vezes, quando eu tô buscando uma inspiração, eu vou para esses lugares, eu vou acessar minhas pastas, eu vou lá nas páginas dos artistas que eu acompanho, porque é muito maior a chance da gente acabar sendo impactado por alguma coisa e isso se transformar em algo positivo que depois a gente pode incorporar no nosso trabalho, por exemplo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de histórias em quadrinhos que eu também me inspiro muito em histórias em quadrinhos, né? Pra quem não sabe, eu sou autora de quadrinhos, né? Então, eu tenho vários quadrinhos publicados. Inclusive, se você se interessar, você pode ler os meus quadrinhos totalmente gratuitos aqui no link que eu vou deixar na descrição da aula, tá? E eu tenho também alguns artistas, né, ilustradores que eu acompanho, que eu gosto muito. Sempre que eu olho a arte deles, eu me sinto inspirada. E o negócio da inspiração é a gente captar alguns detalhes que a gente acha interessante e tentar traduzir e trazer para o nosso trabalho, né? Então, acho que usar a inspiração dessa forma é a melhor forma da gente realmente utilizar, né, essas referências visuais sem ficar muito parecido com com a inspiração que a gente tá usando ali de referência, né? Então, tem artista que eu gosto do jeito que ele, sei lá, resolve o nariz. Um outro artista eu gosto das cores, o outro eu gosto das texturas, do traço, enfim, de como resolve o cenário. E aí eu vou meio que fazendo uma colagem de pequenos detalhes e pequenas coisas que eu gosto em cada, né, inspiração, em cada referência. E aí eu vou utilizar isso
para criar, né, o meu trabalho. Eu gosto muito de experimentar também, então é a partir da experimentação também que eu vou criando novos estilos e que eu vou... cada projeto que eu trabalho, eu gosto de, sabe, trabalhar um estilo um pouco diferente, mudar algumas coisas, como que eu resolvo e tudo mais. Eu acho que isso é um processo que me mantém instigada e motivada a produzir. Bom, como eu comentei com vocês, né, o processo criativo, ele é isso mesmo, um processo. Então, existe uma série ali de passos que a gente vai seguir, que resumidamente, né, é como eu trabalho em basicamente todos os meus projetos. É óbvio que dependendo do tipo de projeto, se for um projeto de ilustração, se for um projeto de quadrinhos, se for um trabalho de uma capa de livro, por exemplo, cada um deles vai ter as suas especificidades, né? Eu vou fazer uma alteração ali no processo, algum quadrinho demanda muitas outras etapas de processo, assim como capa de livro tem todo o seu processo próprio, mas no geral, se eu fosse resumir o processo criativo, são nesses passos aqui, né? O primeiro é definição de um tema, né? A definição do tema, ele pode ser, por exemplo, a gente definindo um tema para um projeto criativo, para um projeto de ilustração, de pintura, enfim. Ou no caso de, por exemplo, a gente ter sido contratado para fazer um trabalho de ilustração, o tema ele vai ser ali o briefing do trabalho, né? O que precisa ser feito no trabalho. Então, esse tema é mais esse sentido que a gente pode utilizar ele de formas diferentes, né? Depois eu faço uma busca por inspirações, né? Inspirações dentro do tema, inspiração de estilo, de paleta de cores. Às vezes, tá? É importante falar pra vocês que esse processo, ele não precisa necessariamente ser na ordem que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Por exemplo, às vezes eu não tenho um tema definido para trabalhar. Então, primeiro eu faço uma busca por inspirações e dentro dessa busca por inspirações, eu acabo, sabe, definindo um tema que eu acho interessante. Então, às vezes acontece de um passo estar em outra ordem nesse processo e não tem problema nenhum, tá, gente? Aí é uma questão mesmo de vocês testarem e verem o que funciona melhor para cada um, né? E aí a gente vai dentro do tema, já tendo o tema definido, para pesquisa de referência. E essa pesquisa, ela pode ser para o elemento central, né? Qual que é o elemento principal desse projeto? Pesquisa de ambientação e elementos secundários também. Então, já tendo um tema definido, eu sei como focar essa pesquisa dentro desse tema. E aí, já tendo, né, as referências e o tema tudo definido, eu já parto para os estudos iniciais ali, que eu vou fazer fazer um ou mais estudos ali, de acordo com, sabe, as ideias que eu tive depois de fazer minha pesquisa de referência. Então, às vezes eu vou, por exemplo, pegando os elementos separados e vou juntando eles de formas diferentes. E aí eu vou meio que mexendo nesses estudos até ficar satisfeita com esse rascunho inicial, e aí eu já vou para a parte da produção em si, né? Então, assim, vocês estão vendo que dentro do processo criativo, a parte realmente de colocar a mão na massa, de produzir, de fazer o desenho, ela é uma etapa só dentro do processo, que a gente já passou por um monte de etapa antes até chegar naquela produção. E muitas vezes as pessoas elas acham que elas já vão cair ali na produção direto, que não... achando que vão conseguir um bom resultado sem ter passado por todas as etapas anteriores. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nesse método, né? Nesses passos que a gente tem antes de começar a produzir. Isso vai ajudar muito a gente ter mais ideias e também vai ajudar ao trabalho ser o melhor ali possível, né? Bom, e aí eu tava lá mexendo nas minhas referências no Pinterest. Eu tenho uma pasta que é de referências neon. E eu gosto bastante dessas referências, eu acho que as cores são bem interessantes. E aí eu pensei, por que não fazer o tema, né, dessa aula, um neon futurista? Então,
Vou dar um exemplo aqui de como a gente pode selecionar e usar referências de uma forma criativa e mesmo assim, né, continuar tendo bastante originalidade no seu trabalho. Então, aqui o segredo é a gente buscar referências para coisas específicas, tá? Então, assim, por exemplo, eu gostei dessa referência aqui da pose dessa primeira imagem que vocês estão vendo. Então, eu pensei, vou usar essa pose aqui para ilustração, mas eu vou adicionar um detalhe aqui que e se ela estivesse usando tipo uma roupa espacial, sabe, de astronauta. Eu achei que ia ser bem interessante. Ela tá usando, obviamente, como ela tá com a mão aqui, a parte de vidro provavelmente aberta ou alguma coisa assim, né? E aí eu pensei também em fazer tipo um lettering no fundo, como se fosse um lettering dessas coisas neon, sabe? De neon, assim, então eu acho que vai ficar um efeito bacana de um elemento secundário, né, junto aqui do personagem principal. Então lembra que eu falei que as referências a gente pode buscar para pose, elemento central, elementos secundários, cenários e tudo mais. Então, eu selecionei essas referências aqui seguindo, né, mais ou menos essa lógica que eu comentei com vocês. E com isso, a gente vai criar uma ilustração, um desenho que vai ser totalmente diferente de qualquer uma das referências que estão aqui. E eu selecionei essa daqui em cima porque eu gostei bastante do estilo da ilustração. Então fica uma referência de estilo e de cores também, sabe? Uma coisa meio... uma mistura de vintage com neon, sabe? Eu acho que pode ficar interessante. E aí, depois de selecionadas essas referências, né, que nem eu comentei com vocês, como que eu vou mais ou menos montar a minha ilustração com as referências, e aí a gente já vai para a parte dos estudos iniciais. Bom, pessoal, para essa parte aqui da aula, eu dei uma acelerada no vídeo para conseguir encaixar, né, dentro dessa aula e vocês poderem acompanhar o meu processo passo a passo ali da produção. E enquanto vocês vão acompanhando esse processo, a gente vai batendo um papo sobre a aula de hoje e eu também vou tirar algumas das principais dúvidas de vocês sobre ilustração e processo criativo. Nessa aula, eu estou produzindo no digital, tá? Mas vocês ficam livres para produzir usando as ferramentas e materiais que vocês tiverem mais afinidade e tudo mais. Então, você pode fazer esse desenho à mão ou no digital também, utilizando qualquer material que você tiver à disposição, tá, gente? Fica aí mesmo a cargo de cada um. E escolher os materiais para a produção, tá? Eu decidi fazer no digital aqui, para vocês terem uma ideia um pouco do meu processo no digital, e também para facilitar ali a produção, né? Para vocês conseguirem ver melhor, assim, a didática fica melhor quando eu gravo do digital, vocês conseguem ver em mais detalhes ali todo o processo criativo. Mas como eu sempre falo, não deixem, né, não se limitem pelo material, não deixem isso impedir vocês de produzir. O importante é que vocês realmente façam a atividade proposta aqui hoje e que se desenvolvam independente do material, ferramenta que vocês estiverem utilizando. A ideia para essa aula é que cada um crie, né, desenvolva a sua própria ilustração, né, de acordo com as suas próprias referências, né, selecionando as suas próprias referências. Mas nada impede que vocês acompanhem a aula junto comigo, né, usando as minhas referências e a minha arte como referência mesmo pro trabalho de vocês. Então, fica aí aberto para quem quiser, né, fazer a sua própria versão, usando as suas próprias referências, enfim, passando por todos os processos, né, que eu mostrei para vocês aqui no início da aula. Seria bacana para vocês terem essa experiência e vocês verem o que vocês são capazes mesmo de criar do zero, usando todas as dicas que eu dei aqui nessa aula. A minha ideia é que justamente vocês comecem a pensar na ilustração como um processo que está em construção, que a gente vai construindo pouco a pouco, né? Que a ideia para uma arte, ela simplesmente não vem já pronta, mas sim que a gente vai trabalhar bastante em cima dela para construir ali uma composição interessante, né? Com elementos interessantes, fazendo
junção de várias referências, né? Pegando ideias e elementos de várias referências diferentes para poder criar. E todas as dicas e os passos que eu dei do processo criativo, eles podem ser adaptados para outros tipos de produções criativas, né? Então, eu já falei bastante sobre, por exemplo, criação de história em quadrinhos. Se você for parar para pensar, resumidamente, o processo ele é muito parecido, né? Com algumas diferenças, aí a gente vai, né, adaptando de acordo com o tipo de produção que a gente vai fazer. Mas se você vai, por exemplo, criar uma música, se você vai fazer uma criação audiovisual, uma animação, esse processo, resumidamente, ele é muito parecido. Então, dá pra gente utilizar, né, essas dicas para muitos tipos de produções criativas diferentes. E eu gosto de falar sobre as histórias em quadrinhos porque eu, particularmente, né, tenho bastante experiência com história em quadrinhos. Eu publico quadrinhos desde 2008, que foi quando eu publiquei meu primeiro quadrinho online, né, pela primeira vez. Mas se for parar pra pensar, eu já produzo histórias em quadrinhos e páginas de quadrinho desde que eu era criança, né, desde a pré-adolescência ali. Que eu tenho muitas páginas de quadrinho feitas, então eu produzo quadrinho há muito tempo. E tem um fator psicológico para mim sobre os quadrinhos que é muito importante. Em primeiro lugar, eu comecei a desenhar, tanto desenho mesmo quanto quadrinhos, porque eu tinha muitas ideias para personagens e histórias. Então, o quadrinho para mim era uma forma de expressar, né, e de tipo colocar no papel e transformar essas ideias em realidade. E um outro fator psicológico muito forte para mim sobre a criação de quadrinhos é que quando eu tô desenvolvendo um projeto de quadrinhos, é ele que me mantém motivada, porque todo dia, quando eu, sabe, eu quero produzir alguma coisa, esse é o momento de produzir, eu sempre tenho uma página de quadrinho nova para desenhar. Então, isso sempre foi uma grande motivação para mim. E por conta disso que eu sempre produzi muito, assim, sabe? Em quantidade mesmo. E isso também trouxe muitas coisas boas. Eu percebi que a cada página, a cada projeto, eu ia evoluindo no meu desenho, né, nas minhas habilidades de desenho, porque eu dependia dessas habilidades para poder contar as minhas histórias direito, né, para poder desenhar os personagens do jeito que eu queria e para poder contar as histórias de uma forma mais assertiva e objetiva e tudo mais. Então, para mim, o quadrinho, ele tem esses fatores, sabe? Que fazem bastante diferença no processo, principalmente na questão da motivação, que eu sei que é uma das grandes dificuldades aí de quem é iniciante, é de se manter motivado para produzir. Por isso que no início da aula eu dei as dicas de trabalhar em projetos, sabe? Porque aí você, sabe, tem sempre alguma coisa para produzir. Assim como eu fiz o meu projeto lá das cartas de tarô, eu sempre tinha uma carta de tarô para desenhar. Aí eu ia lá e fazia todo o processo de produção, estudava sobre cada carta, a simbologia delas, vinha com as ideias iniciais, enfim, todo o processo que eu já mostrei para vocês. Eu acho que o segredo da produção aqui é a gente encontrar aquilo que mais motiva a gente a produzir, né? Porque a gente se perguntar mesmo por que a gente desenha, sabe? É pra, sei lá, expressar algum sentimento, alguma emoção, é pra colocar pra fora ideias que a gente tem sobre, sei lá, criação de personagens, porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de criar personagem. Vira e mexe, vem uma ideia de personagem na cabeça e isso acaba me motivando, assim, a desenhar esse personagem, sabe? Como que ele características físicas, qual que é o estilo dele, quais são as roupas que ele veste. Eu sempre gostei também de desenhar roupinhas, então eu desenhava muitas bonecas, assim, e inventava roupinhas para elas. Então essa foi uma das razões do porquê eu decidi prestar moda na época do vestibular. E aí eu acabei percebendo que não era assim tanto a minha praia, e aí eu fui para artes visuais. Mas eu gostava de desenhar essas roupinhas, sempre gostei, sempre tive essa ligação, assim, sabe? Com moda, de me expressar e também de, sabe,
dar personalidade pro personagem também através das roupas dele, de como ele se veste, do corte de cabelo e tudo mais. Então, tudo isso sempre me interessou e sempre foi uma motivação pra mim, sabe? Então, é legal a gente buscar a essência ali daquilo que motiva a gente a desenhar e ir atrás dela, porque é isso que vai continuar a gente motivando a gente dia após dia, além de outras variáveis também, mas eu acho que essa é a principal, porque quando a gente não tem motivação para fazer as coisas, a gente acaba se frustrando muito mais fácil, a gente acaba se frustrando com coisas pequenas, com algumas dificuldades que a gente tem no meio do caminho. E aí, se uma coisa não sai do jeito que a gente espera, sabe, a gente fica triste, frustrado e acaba desistindo, deixando pra lá. E no final meio que vira uma bola de neve, sabe? Porque você fica frustrado, você desenha, você fica frustrado porque não tá ficando do jeito que você quer, aí você desiste, depois você fica frustrado porque você desistiu de uma coisa que você gostava. Outro fator que eu sinto que influencia bastante também é você estar num ambiente onde as pessoas, elas têm o mesmo objetivo que você. Então essa é uma das razões do porquê eu mantenho as comunidades exclusivas para os meus alunos inscritos, né, em todos os meus cursos. É uma comunidade aberta, né? Tem os grupos específicos para cada curso, mas todos os alunos eles têm um bate-papo livre, onde eles podem trocar ideias sobre qualquer coisa que eles quiserem. E muitos também vão trocando figurinhas e vão postando as artes deles que eles fizeram, vão trocando ideias sobre materiais, técnicas e tudo mais. E um vai motivando e vai inspirando o outro nesse processo. E eu percebo que isso é um fator determinante para os alunos continuarem ali na sua produção, mesmo que os que por alguma razão, por conta de trabalho e tudo mais, às vezes não tem muito tempo, ou ficam um tempo sem produzir, acabam voltando para os seus estudos, porque eles estão vendo que está todo mundo ali produzindo, e isso acaba motivando muito a gente. Então, eu acho que é importante também você manter essa comunidade e vocês estarem, sabe, perto de pessoas que têm os mesmos objetivos, que um vai inspirando e motivando o outro, sabe? Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, assim, da comunidade que eu criei dos alunos dos meus cursos. E uma última dica que eu dou aqui para vocês, que eu acho que é uma das mais difíceis, é não se comparar com os outros artistas. Principalmente porque a gente tá ali, né, todos os dias nas redes sociais acompanhando o trabalho de pessoas incríveis que a gente acompanha e que a gente gosta, né, de ver o processo. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, para os meus seguidores, é que a gente tá vendo ali um desenho todo finalizado, lindo e maravilhoso, e aí a gente acha que a pessoa só faz esses trabalhos lindos e maravilhosos e que essa criação vem do nada. Agora que vocês estão assistindo aqui a minha aula, que vocês estão conhecendo um pouco mais sobre o processo criativo, vocês vão começar a ter uma ideia de que, na verdade, existe todo um trabalho por trás que a gente não tá vendo quando a gente ver essas artes nas redes sociais, né? Então, existe todo um trabalho por trás de muitos estudos. Às vezes, o artista pode ter passado dias, até, sei lá, semanas trabalhando num desenho, numa arte, que vocês não vão saber, vocês só vão ver o resultado final ali. Então, as redes sociais dão essa ideia de que algumas coisas, elas são muito simples e que elas são de um jeito, mas na verdade não é bem assim que acontece. Então, a minha ideia aqui é desmistificar esse processo para vocês ficarem mais tranquilos e confiarem no processo de vocês e no tempo de vocês, tá? Porque esse artista que você acompanha provavelmente já está há muitos anos produzindo, ele já tem uma experiência que você ainda não tem, mas que com a orientação certa vocês vão poder ir muito longe também. Agora, falando um pouquinho sobre a produção dessa ilustração, vocês acompanharam ali todo o meu processo inicial, né, do rascunho, vocês viram que eu tomo meu tempo para desenhar, encaixar os elementos e tudo mais antes de ir para a finalização, né, esse é um passo muito importante que é legal a gente tomar o nosso tempo para na hora de finalizar já tá tudo certinho, né, e aí é só
finalizar por cima, né? E uma coisa que eu gosto muito, gente, é de fazer lettering. Inclusive, eu quis colocar, né, um lettering nesse trabalho hoje justamente para eu poder utilizar, né, os meus conhecimentos aí de lettering. Eu cheguei a fazer uns cursos ali de caligrafia, né, para poder fazer uns letterings interessantes, assim, que ficassem bem bonitos e tudo mais. E eu gosto muito de fazer letterings à mão, inclusive no meu curso de capa de livro, né, que eu vou lançar, vai ter um módulo só para falar de lettering. Aí eu vou dar muitas dicas, assim, para quem gosta e para quem quiser fazer letterings à mão também. Mas não necessariamente vocês precisam utilizar esse tipo de lettering que eu utilizei, vocês podem usar outros também. É só vocês pesquisarem, né, fazerem uma pesquisa aí de letterings e de fontes interessantes para vocês poderem combinar com o estilo, né, da ilustração de vocês. Eu acho que essa é a parte mais bacana, cada um fazer a sua própria versão e criar um estilo diferente, né, de lettering, alguma coisa que vocês achem interessante, que vocês gostem. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho na aula para eu falar um pouco mais sobre os meus cursos online. Como eu comentei com vocês, durante o mês de novembro, todos os meus cursos online vão estar com um super desconto de Black Friday. Esse é o maior desconto do ano, então aproveitem aí a oportunidade, porque também não é garantia que nos próximos eventos os cursos vão estar com os mesmos valores, condições e descontos. Bom, você que acompanhou a aula aqui até agora, né, já deu para você ter uma ideia do meu método de ensino. Mas afinal, o que é o método dinâmico? Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. De pensar em um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Os meus cursos, eles são indicados tanto para iniciantes quanto para quem já desenha, já tem experiência, mas sente que falta alguma coisa. Os meus cursos online, eles têm aulas gravadas na Hotmart, tem grupo interativo no Telegram e no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e receberem feedback dos exercícios e projetos propostos nos cursos. Aulas novas, então os cursos eles estão sempre sendo atualizados, então os primeiros alunos a se inscrever, né, nas primeiras turmas sempre vão ter um curso muito maior do que quando eles se inscreveram lá no começo. Então a tendência é que esses cursos vão ficando cada vez maiores e mais atualizados. E tem também acesso a diversos módulos bônus dentro de cada curso. E além de tudo isso, todos os meus cursos online, eles têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e acessar o curso por quanto tempo você quiser, assistir às aulas quantas vezes forem necessárias, e você não precisa se preocupar em ter que assistir às aulas correndo, você pode fazer no seu próprio tempo. E além de tudo isso, eu também disponibilizo material complementar para você complementar os seus estudos, então eu dou sugestões de bibliografia, livros, vídeos, todo o material que você pode consumir, né, assistir à parte para poder complementar os seus estudos. Eu dou feedback dos exercícios através das comunidades exclusivas e temos um plantão de dúvida, então eu sempre estou tirando as dúvidas de vocês lá pelos grupos. Aqui alguns trabalhos, né, dos alunos do curso de desenho para vocês terem uma ideia, né, de onde vocês podem chegar, né, de quão longe vocês conseguem ir se inscrevendo nos meus cursos. Então, todos os meus cursos dinâmicos, eles vão estar com 40% de desconto. Então, a gente tem o desenho dinâmico, que é para você aprender desenho do zero. Então, você pode não ter experiência nenhuma, não sabe nem segurar o lápis, sabe? Então, esse curso é para você. E para você que já desenha, já tem uma experiência, mas sente que falta alguma coisa, se sente inseguro, esse é um curso voltado para você. Tá? Então, é um curso bastante completo, que tem muitas aulas ali bem aprofundadas, principalmente no desenho de figura humana e retrato, mas a gente também vai ver fundamentos do desenho, como perspectiva, anatomia, luz e sombra. E como eu falei, é um curso que está sempre evoluindo, então muitas das aulas que acontecem nos meus eventos gratuitos, elas ficam disponíveis por um tempo, né, durante os eventos, e depois essas aulas entram dentro dos meus cursos. Então, a gente tem várias aulas de eventos passados que estão disponíveis dentro desses cursos, tá?
E eu tenho também o Quadrinho Dinâmico, que é um curso para você aprender, né, tudo que você precisa para criar uma história em quadrinhos, para desenvolver uma narrativa, criar personagem, e você vai desenvolver um projeto de história em quadrinhos dentro desse curso. E vai me acompanhar também por todo o processo criativo da criação de uma história em quadrinhos. E você pode se inscrever no combo Desenho mais Quadrinho para ter a experiência completa ali de aprender desenho e desenvolver um projeto de história em quadrinhos. E o Aquarela Dinâmica, que é um curso super completo de aquarela, que você vai ver desde introdução à aquarela, técnicas básicas, e você vai evoluindo dentro de retrato em aquarela, aquarela botânica e muitas aulas bônus também. E você pode se inscrever no Super Combo Dinâmico, que você vai se inscrever em todos os meus cursos dinâmicos ao mesmo tempo, então você vai ter acesso ao desenho dinâmico, quadrinho dinâmico, aquarela dinâmica e também aos workshops de ilustração digital e aquarela digital por 50% de desconto. Sério, gente, aproveita essa oportunidade de ter acesso a todos os cursos dinâmicos de uma vez com um preço, assim, incrível. E agora, no dia 13/11, vai ter o lançamento da minha novidade, né? Que é o curso Capa de Livro Ilustrada. Esse daqui é o meu primeiro curso profissionalizante, né? Então é para quem tem interesse em realmente começar a trabalhar dentro do mercado de capas de livro ilustrada, e vai ser um curso voltado tanto para a parte da produção em si, então eu vou ensinar como você vai transformar ideias numa capa com relevância no mercado e como você vai fazer todo esse processo, diagramar, e também eu vou ensinar como você pode conseguir mais clientes, criar o seu portfólio e também como orçar o seu trabalho. Vai ser um curso super completo para você que sempre sonhou em trabalhar com a sua arte, mas não sabe por onde começar. E a gente confia tanto no nosso método que a gente oferece 7 dias de garantia. Então, dentro desse período, por qualquer razão, você pode pedir o seu reembolso. É isso, pessoal. Todas as informações e links vão estar aqui na descrição para você. Se você ficou com alguma dúvida sobre os meus cursos, deixa aqui nos comentários também, que eu vou estar dando todo o suporte para vocês e respondendo as dúvidas que vocês tiverem em relação aos meus cursos online. E agora, bora voltar para a aula. Gente, eu quero saber quem aqui está acompanhando a aula, desenhando junto comigo, ou se não, vai assistir a aula primeiro, mas vai fazer a sua versão do desenho para eu saber. Coloca aqui no chat. A parte mais legal, né, dessas aulas é poder acompanhar e ver o resultado de vocês, né, das artes de vocês em cada aula. E para quem tá produzindo e por alguma razão o desenho não tá ficando parecido com o meu, gente, não fiquem tristes e não fiquem frustrados na sua primeira tentativa, tá? É super normal o desenho acabar não ficando tão legal quanto você gostaria, assim, logo de cara. Como eu falei para vocês, o processo criativo é todo um processo, já aconteceu muitas vezes de eu ter que refazer as artes, ou de refazer uma parte, né, da arte, por exemplo, refazer a arte final, o traço, né, ou se não refazer a colorização até eu realmente ficar satisfeita com ela. E vocês vão acompanhando aí o meu processo, vocês vão vendo que eu vou fazendo algumas pequenas mudanças ainda durante o processo de produção, até realmente eu ficar satisfeita com o resultado. Então é super normal esse tipo de coisa acontecer, ou até mesmo de você ter que refazer essa arte do zero, mas repensando, né, alguns detalhes, né, de ver onde você tá errando e tentar ir ajustando, né, esses erros. Esse é um processo super normal. E não fiquem assim ansiosos e nem frustrados caso não dê certo na primeira vez. Tente mais uma vez e uma outra vez até vocês começarem a gostar, né, do resultado e ficar mais parecido com o que vocês imaginam. E isso é melhor do que você acabar ficando muito chateado, muito frustrado e acabar desistindo, tá? Então não desista. É super normal vocês se sentirem dessa forma, sabe? Todo mundo que é iniciante, que tá começando, se sente assim, sabe? Eu até hoje, sendo profissional há mais de 10 anos aí no mercado, também muitas vezes não fico satisfeita, eu vejo que no meio do caminho não era exatamente isso que eu queria, volto, faço de novo. É importante a gente normalizar essas etapas e também as refações, de refazer uma arte que a gente não tá satisfeito, e tudo bem a gente não finalizar ela logo para postar nas redes sociais
E aí acabar ficando ainda mais frustrado de postar uma coisa que não era exatamente o que a gente queria, sabe? Sabe aquele famoso ditado, feito é melhor do que perfeito? É mais ou menos por aí. Porque conforme a gente for fazendo, né, a gente for ali insistindo, mesmo com os erros, né, é importante a gente saber também que a gente aprende muito com os erros. A gente fazendo uma vez, a gente vê aonde a gente tá errando e na próxima vez a gente vai tentar ir ajustando esses erros. Então, isso é mais importante do que a gente tentar acertar de primeira, porque isso é muito difícil. Como eu falei pra vocês, a gente só vai começar a pegar o jeito e ser mais assertivo conforme a gente for ganhando experiência no trabalho criativo, né? Independente de qual seja. E aí, quando você já é um especialista, as chances são muito maiores de você acertar de primeira. E mesmo assim, não é 100% garantido. Acho que dá para ter uma ideia disso no meu processo de colorização dessa arte, porque eu comecei fazendo uma colorização que eu achei que fosse funcionar e aí eu vi que não estava ficando muito do jeito que eu queria e eu acabei utilizando uma ferramenta que eu gosto muito, né, para fazer colorização, que é o mapa de gradiente, né? Eu já falei sobre o mapa de gradiente aqui no meu canal antes, inclusive tem alguns vídeos, né? Tem até um corte de uma aula que eu fiz em que eu explico bem detalhadamente, assim, como que eu trabalho com o mapa de gradiente. E eu gosto bastante de utilizar essa ferramenta, porque aí eu já trabalho dentro da paleta de cores pré-selecionadas, assim, que é a paleta que eu utilizo em vários trabalhos meus. Inclusive, um dos meus últimos projetos de quadrinho, né, de webcomic, que é o Bluebird, eu utilizo essa mesma paleta, assim, no projeto inteiro. Então eu gosto justamente dessa ferramenta porque eu consigo me manter dentro de uma paleta de cores já pré-definida, sabe? Então eu gosto bastante de utilizar ela. Então, caso vocês achem interessante, queiram saber mais, é só pesquisar por mapa de degradê ou mapa de gradiente aqui no meu canal que vocês vão encontrar todo o conteúdo que eu já publiquei sobre esse assunto. E eu também achei que as cores estavam super dentro daquela proposta do começo da aula, que era de fazer um neon futurista, sabe? Ele ficou bem com umas cores neon, então eu gostei bastante dessas cores, eu achei que combinou. Mas esse é o momento para você fazer testes também e ver quais são as cores que mais funcionam com a sua proposta, sabe? Gente, a aula tá chegando ao fim e eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu processo, né, de produção e que vocês também tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui no começo da aula, né, que tenha, assim, aberto a mente de vocês, né, para essa questão de processo criativo. Aproveita e me conta aqui nos comentários qual foi a dica que você achou mais legal e que você vai usar bastante no seu processo, que vai te ajudar muito. Essa é só uma aula de 1 hora, né? Um tempo bastante limitado pra gente falar sobre o assunto, mas eu acho que eu consegui cobrir, assim, tudo o que era importante para falar sobre processo criativo. Essa é como se fosse ali uma introdução, uma preview do que vocês vão encontrar dentro dos meus cursos online. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitado muito todas as dicas que eu dei aqui pra vocês. Se você participou aqui da aula, não se esqueça de postar nas redes sociais as atividades de vocês usando a hashtag Jornada Criativa e Desafio da Mari pra gente poder acompanhar toda a produção de vocês ao longo da jornada criativa. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje, alguma questão que não foi abordada aqui nessa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e de repente fica ali como um tema para uma próxima aula. Lembrando que todos os meus cursos online estão com desconto
durante o mês de novembro, então aproveitem os descontos incríveis de Black Friday. Como eu comentei com vocês, esses descontos eles acontecem mesmo uma vez por ano e não é garantia que eles voltem com os mesmos valores e condições numa próxima promoção. Lembrando também do lançamento, né, do meu curso Capa de Livro Ilustrado, meu primeiro curso profissionalizante para você aí que quer se profissionalizar na carreira criativa. Todos os links vão estar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça que amanhã, às 19 horas, estaremos com mais uma aula da Jornada Criativa aqui, então não vai perder, hein? Já deixa na agenda, já coloca um alarme aí para você não perder a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!